Você já se perguntou o que acontece quando o homem mais poderoso do planeta decide agir como se estivesse em um programa barato de provocações adolescentes? Não é uma metáfora, nem exagero retórico. É exatamente o que se vê quando a cadeira presidencial, que deveria ser o epicentro de decisões maduras e estratégicas, é ocupada por alguém que transforma cada aparição pública em um episódio de um reality show escolar, com intrigas, ataques pessoais e um apetite insaciável por polêmicas rasas. Ana Navarro não hesitou em dizer em rede nacional o que muitos apenas murmuram: "Pare com isso, seu lunático infantil de 70 anos." Um ataque frontal, direto, sem concessões, que não mirava apenas na figura de Donald Trump, mas no que sua conduta estava fazendo com o símbolo e o peso histórico do cargo que ele ocupava. E é aí que começa o dilema, porque quando o presidente dos Estados Unidos age assim, não é só ele que se diminui. É a imagem inteira do país que se amassa junto, como um papel de carta jogado no lixo. A cada frase que Navarro soltava, uma nova pergunta se formava na cabeça de quem assistia. Como chegamos ao ponto em que a liderança máxima de uma nação virou sinônimo de birra pública? Como um discurso presidencial pode ser tão facilmente confundido com uma briga em um corredor de escola? Ela não falava de maneira figurada quando mencionava a fixação de Trump com mulheres. Era um padrão, um reflexo quase obsessivo que atravessava entrevistas, discursos e postagens, pintando um retrato perturbador de prioridades distorcidas. O que deveria ser foco em economia, segurança ou diplomacia virava combustível para ataques pessoais revestidos de teatralidade barata. E no fundo, essa não era apenas uma questão de mau gosto ou etiqueta, era uma erosão real da dignidade presidencial diante do olhar interno e externo. Navarro apontava algo ainda mais profundo. Trump não agia apenas como Trump. Ele falava como presidente, carregava nas costas, queira ou não, a representação simbólica de mais de 300 milhões de pessoas. Cada provocação pública, cada insinuação gratuita, cada frase montada para chocar e distrair não ficava restrita à sua imagem pessoal, respingava em todo o país. E isso importava, porque no tabuleiro global, a figura presidencial não é vista como um indivíduo isolado, mas como a síntese política, moral e estratégica da nação. Quando o comandante em chefe se comporta como integrante de um elenco de programa juvenil, o desgaste não se limita a colunas de opinião. Ele se infiltra em negociações, acordos e na credibilidade que sustenta a palavra de um país. Mas, como se a cena já não fosse constrangedora o suficiente, Trump resolveu puxar outro nome para a arena: Barack Obama. E não foi por acaso. Entre tantas estratégias que um presidente poderia adotar para enfrentar críticas ou crises, ele escolheu uma das mais antigas e previsíveis: criar um inimigo externo à narrativa imediata, alguém que pudesse distrair a opinião pública. Só que desta vez, ele usou uma arma nova, não bastou uma acusação ou um discurso inflamado. Ele recorreu a imagens geradas por inteligência artificial para simular a prisão de seu antecessor. O que em qualquer outro contexto soaria como sátira de mau gosto, transformou-se em material de divulgação oficial. Não era piada, não era montagem de rede social feita por fãs obscuros. Era o presidente, com todo o aparato de comunicação de que dispõe, colocando no ar uma cena fictícia e deixando que o público decidisse o que era verdade ou mentira. E aí surge outra pergunta que cutuca o fundo da mente. O que acontece com a percepção coletiva quando a autoridade máxima se torna a principal fonte de desinformação? Não se trata apenas de enganar opositores, é criar um terreno instável, em que até aliados hesitam e adversários usam o material como prova de um colapso ético. Até figuras conhecidas por defenderem Trump, como Tulsi Gabbard, começaram a recuar,
percebendo que a linha entre bravata e autossabotagem estava sendo cruzada. E é nessa hora que se percebe a engrenagem real por trás do gesto. Obama era apenas o cartaz, o enfeite da vitrine. O produto que Trump queria vender era outro, um novo foco de manchetes para substituir as que rondavam o caso Epstein. Enquanto veículos de imprensa cavavam mais fundo no histórico do magnata acusado e conexões desconfortáveis ameaçavam ganhar luz, Trump fabricava uma nova tempestade para sugar a atenção. Essa é uma das lições mais antigas do manual de quem vive de narrativas públicas. Se não puder apagar um incêndio, acenda outro mais perto das câmeras. A falsa prisão de Obama era o fogo controlado que ele precisava para que todos corressem na direção errada. E funcionou por um tempo, mas cada cortina de fumaça tem um prazo, e quanto mais artificial o material, mais rápido ele se desfaz. As imagens forjadas não só reacenderam debates sobre ética e limites do uso de inteligência artificial, como expuseram o desespero estratégico de um presidente acuado. Há quem veja nisso apenas um truque político, mas Navarro tratou como um sintoma mais grave uma presidência que se desenrolava diante dos olhos do mundo como uma série em tempo real, sem roteiro coerente, sem freios institucionais aparentes e com uma queda acentuada de responsabilidade. E se este era apenas mais um episódio dessa trama, qual seria o próximo? Se a meta era distrair, qual seria o passo seguinte quando a distração deixasse de funcionar? Mais imagens falsas? Mais acusações infundadas? Ou algo pior, algo com consequências que não se apagam com um clique? O que ela deixou implícito, mas ecoava nas entrelinhas, é que não se trata de um erro isolado. Não é um momento em que o presidente passou do ponto em um discurso inflamado. É um método. Uma forma de conduzir o cargo que transforma crises em palco, adversários em figurantes e a própria reputação do país em moeda de troca para narrativas pessoais. E nesse método, pouco importa o custo institucional. O que importa é manter o holofote apontado para si, mesmo que a luz revele rachaduras profundas. Assim, a fala de Navarro não era apenas indignação espontânea, era um alerta. Quando a cadeira presidencial é usada como escada para vaidades e disputas de ego, a política se contamina. E não é só a imagem do líder que perde, são tratados, alianças, negociações, até a própria noção de verdade no espaço público que se tornam maleáveis. O mundo observa, e observa com lupa. Investidores, líderes estrangeiros, organismos internacionais, todos ajustam seu nível de confiança com base no que veem. E o que viram naquele episódio foi um presidente disposto a brincar com a percepção coletiva como quem testa filtros em um aplicativo de celular. O cenário de 2025 é uma mistura de contradições. Ao mesmo tempo em que há avanços tecnológicos capazes de encurtar distâncias e oferecer novas oportunidades, há também um uso calculado do medo como ferramenta de controle. O medo é eficiente porque paralisa, e quem paralisa não reage. Nos bairros de imigrantes, essa paralisia é visível. Mercados que costumavam abrir até tarde, agora fecham antes do pôr do sol. Aulas de música, antes lotadas de crianças, são canceladas porque os pais têm receio de deixar os filhos sozinhos no trajeto. Consultas médicas são desmarcadas por quem teme ser parado no caminho por agentes de imigração. Não são mudanças abstratas, são cortes no tecido do cotidiano. Navarro descreveu a política de cancelamento do status de proteção temporária como um golpe que não vem de frente, mas por baixo, tirando o chão de quem construiu a vida inteira sobre ele. Não é uma deportação instantânea, é uma espera ansiosa, com datas limite marcadas no calendário como pequenas sentenças. Quem vive isso não conta os dias para o Natal, mas para a próxima audiência, a próxima checagem de documentos, a próxima carta que pode chegar com a notícia que ninguém quer ler. E essa espera muda a forma como se vive.
Famílias inteiras deixam de planejar o futuro e o presente vira um campo minado onde qualquer passo errado pode custar a estabilidade. As batidas em parques onde crianças brincam são mais do que operações de fiscalização, são recados. Recados que dizem, sem precisar de palavras, que não há lugar seguro. Quando um agente armado atravessa um campo de futebol infantil, interrompendo o jogo para levar alguém embora, o dano vai além da pessoa levada. Ele se imprime na memória de todos os que estavam lá, moldando a forma como vão encarar a vida dali para frente. Uma mãe que presencia isso não esquece. Um menino de 8 anos que vê o amigo desaparecer de repente não esquece. E o esquecimento é justamente o que essas políticas não querem permitir, porque o medo funciona melhor quando é fresco. Em 2025, quem tem entre 30 e 65 anos já viveu o suficiente para saber que os ciclos políticos mudam, mas também para perceber que certos padrões se repetem. E um desses padrões é o uso seletivo da lei. Navarro destacou algo que ressoa fundo. As leis não são aplicadas com o mesmo rigor para todos. Enquanto imigrantes da América Latina enfrentam deportações imediatas, há milhares de pessoas com vistos vencidos, vindas da Europa ou do Canadá, vivendo tranquilamente, sem batidas à porta, sem serem arrastadas de eventos públicos. Essa discrepância é o tipo de injustiça que não precisa ser explicada, basta ser vivida para ser compreendida. Para quem cresceu ouvindo que o trabalho duro e o respeito às regras seriam suficientes para garantir dignidade, viver essa realidade é como acordar e perceber que a escada que você subia estava apoiada na parede errada o tempo todo. Muitos imigrantes construíram carreiras, pagaram impostos, criaram famílias, compraram casas e ainda assim descobrem que nada disso é escudo contra uma política que decidiu transformá-los em exemplo negativo. É como se de repente todo o esforço de décadas pudesse ser apagado com um carimbo. Mas o efeito não fica restrito às fronteiras. Quando um país começa a usar a lei para favorecer uns e punir outros com base em critérios que não admite publicamente, o sinal que envia ao mundo é claro. O poder não está comprometido com a justiça, e sim com a conveniência. Isso corrói não apenas a confiança interna, mas também a credibilidade internacional. Líderes estrangeiros observam, avaliam e ajustam suas estratégias diante desse comportamento. A diplomacia é sensível ao cheiro do medo e, quando percebe que ele está sendo usado como arma política, entende que pode haver outros alvos, outros usos, outros abusos. Navarro deixou claro que não entregaria seu amor pelo país a um governo que tenta apropriar-se dele. Patriotismo para ela não é um uniforme, nem uma bandeira usada como escudo para discursos excludentes. É um compromisso íntimo com os valores que sustentam a vida em comum. Liberdade, oportunidade, respeito. E esse compromisso não pode ser sequestrado por quem vê na diversidade uma ameaça e não uma força. É por isso que ela insiste que não se trata apenas de resistir às políticas, mas de resistir à narrativa que tenta convencer as pessoas de que pertencem menos. Esse é um ponto que ecoa profundamente em quem viveu mudanças bruscas de direção política. Lembra quando, em outros tempos, um novo governo significava principalmente ajustes econômicos ou mudanças em programas sociais? Hoje, para muitas famílias, um novo governo significa reorganizar a vida em função de manter-se invisível, evitar espaços públicos, repensar o caminho para o trabalho, preparar as crianças para não entrarem em pânico se alguém de uniforme fizer perguntas. É um tipo de adaptação que não está nos livros de história, mas se grava no corpo de quem a vive. E é justamente por isso que compreender as motivações e métodos desses líderes é tão importante. O que move alguém a transformar o medo em política? Como se formam as convicções que sustentam decisões capazes de redesenhar o destino de milhões?
Essas perguntas não têm respostas simples, mas podem ser exploradas ao olhar para o percurso pessoal e político de figuras como Donald Trump e Xi Jinping. Entender seus traços desde a juventude não é apenas curiosidade histórica. É um exercício necessário para decifrar o presente e antecipar os movimentos que moldarão o futuro geopolítico. Para quem quiser mergulhar nessas histórias de forma clara, contextual e reveladora, há um e-book especial sobre as biografias desses presidentes e de outros líderes globais, disponível no comentário fixado. Quando se fala em censura no século XXV, muitos ainda imaginam salas fechadas, pilhas de jornais confiscados, rádios sendo desligados à força. Mas hoje ela pode acontecer à luz do dia, em transmissões impecavelmente iluminadas, com contratos assinados em escritórios climatizados. O que aconteceu com Stephen Colbert não foi um corte abrupto de energia ou uma ordem de prisão transmitida pela televisão. Foi algo mais sofisticado, uma série de movimentos corporativos e jurídicos que juntos funcionaram como uma guilhotina. Um processo que começa longe do palco e termina diante do público, sem que as pessoas percebam em que momento a corda foi puxada. O ponto de partida foi uma rede de decisões empresariais que pareciam, à primeira vista, meramente estratégicas. Troca de executivos, mudanças em diretrizes editoriais, ajustes de orçamento. Nada que chamasse a atenção de quem apenas acompanhava o resultado final na tela. Mas bastava seguir o fio para perceber que as alterações não eram neutras. A cada contrato renegociado, a cada cláusula revista, abria-se espaço para vozes externas influenciarem diretamente no que seria dito, ou, mais importante ainda, no que não seria dito. E nesse tipo de jogo, quem controla o silêncio controla muito mais do que a fala. Colbert era, até então, um dos poucos apresentadores de alcance nacional dispostos a fazer críticas abertas e recorrentes à administração em exercício. Sua audiência era fiel. Suas entrevistas viravam pautas nos principais jornais, e sua presença no ar funcionava como um lembrete de que ainda havia espaço para confrontar o poder de maneira criativa e bem informada. Então, por que uma emissora lucrativa, com bons índices e patrocínios sólidos, tomaria a decisão de encerrar um programa assim? Essa é a pergunta que, até hoje, muitos evitam responder diretamente. Há quem diga que foi coincidência, que o mercado de entretenimento mudou, que os formatos precisam se reinventar, que os custos subiram. Mas essa narrativa tropeça quando colocada lado a lado com documentos, correspondências e reuniões reveladas nos bastidores. Porque ao mesmo tempo em que a grade de programação sofria cortes seletivos, empresas ligadas a doadores e aliados políticos ganhavam espaço para influenciar as políticas internas da emissora. E aí a questão deixa de ser por que tirar Colbert do ar? E passa a ser quem se beneficiava de vê-lo fora. E se esse encadeamento não fosse proposital? E se tudo fosse apenas a soma de más decisões de negócios? É possível. Mas então, como explicar as cartas enviadas à Comissão Federal de Comunicações, prometendo revisar e até eliminar programas e políticas de diversidade, com o compromisso de tornar o conteúdo neutro? E o que significa neutralidade num cenário onde o humor crítico é visto como afronta e a pluralidade de vozes se transforma em risco? Quando se declara que um canal precisa ser neutro para satisfazer determinadas figuras no poder, o que se está dizendo na prática é que só serão aceitas opiniões que não incomodem. Esse tipo de alinhamento não surge da noite para o dia. Ele é cultivado em reuniões discretas, em encontros sociais onde a pauta oficial é outra, mas o assunto real circula entre taças de vinho e promessas sussurradas. Grandes investidores não despejam milhões sem a garantia de retorno, e em certos casos, o retorno não é financeiro, é político.
é a influência sutil sobre quem entra no ar e sobre o que essas pessoas podem dizer. É a satisfação de ver um crítico consistente substituído por um rosto menos propenso a questionar, mais disposto a seguir um roteiro pré-aprovado. Colbert não foi retirado apenas de um estúdio, ele foi retirado de um ecossistema de debate. E isso tem efeito cascata. Produtores perdem a liberdade de sugerir pautas. Roteiristas passam a se autocensurar para não atrair problemas. Entrevistados começam a recusar convites, temendo que sua presença se torne alvo de retaliação. É como se um campo fértil fosse lentamente coberto por uma camada de cimento. Nada cresce ali, e o que já estava brotando morre sem alarde. O público, nesse processo, perde muito mais do que um programa. Perde uma lente pela qual enxergava aspectos da realidade que não aparecem em discursos oficiais. Você já percebeu como algumas mudanças no conteúdo que consome são sutis demais para notar na hora, mas, ao longo dos meses, deixam uma sensação de que algo sumiu? Talvez não se lembre da última vez que viu um determinado tipo de entrevista ou de como um tema deixou de ser discutido. É assim que a supressão se normaliza, não com alardes, mas com ausências. E quando nos damos conta, a paisagem já está alterada. Alguns, diante desse cenário, preferem se apegar à ideia de que há sempre alternativas, que se um canal se fecha, a internet está aí para abrir espaço. É verdade em parte, mas a diferença de alcance, de estrutura e de legitimidade é brutal. Um programa com décadas de história, transmitido para milhões, não é substituído facilmente por transmissões independentes, por mais dedicadas e criativas que sejam. O impacto de calar uma voz estabelecida é profundo, porque ele redefine o que o público entende como discurso aceitável. E há ainda a ironia amarga. Enquanto a justificativa oficial falava em ajustes e renovação, celebravam-se nos bastidores acordos que interessavam diretamente a figuras criticadas por Colbert. A troca de um apresentador crítico por uma programação mais palatável não apenas silenciou uma visão incômoda, mas abriu espaço para um tom mais complacente, quase reverente ao poder vigente. Quando isso acontece, o humor deixa de ser ferramenta de questionamento e passa a ser ornamento, algo que distrai, mas não provoca. Os espectadores que hoje têm entre 30 e 65 anos já viram esse tipo de controle em outros formatos, em outros contextos. Mas talvez nunca de forma tão integrada ao entretenimento, tão disfarçada de escolha de mercado. A diferença é que agora, a engenharia por trás desse controle é mais difícil de rastrear. Ela mistura contratos comerciais, alianças políticas e decisões criativas em um só pacote. E quando o público percebe que foi privado de algo, é porque o processo já terminou. No fundo, a questão não é apenas sobre um apresentador ou um programa. É sobre a construção de um ambiente em que pensar diferente se torna um risco calculado demais para ser assumido. E essa é uma construção que não se desfaz facilmente. Porque, quando a censura se mistura com conveniência, ela deixa de ser vista como imposição e passa a ser percebida como escolha natural. É nessa zona cinzenta que a liberdade se perde, sem que ninguém toque alarme. Talvez no futuro, olhemos para este momento e consigamos identificar com precisão as peças que foram movidas, os nomes que assinaram documentos, os acordos que mudaram o curso das coisas. Se este vídeo te fez refletir sobre como o poder se move nos bastidores e sobre o preço de cada voz que se perde no caminho, inscreva-se no canal, curta este conteúdo e compartilhe suas impressões nos comentários. A conversa não termina aqui. Ela começa quando você decide participar dela. Ninguém precisou combinar um roteiro. A notícia correu sozinha, como costumam correr as notícias que carregam um certo desconforto. Nomes que raramente aparecem lado a lado começaram a surgir na mesma lista de convidados, nos mesmos corredores, nos mesmos bastidores.
A presença de Jon Stewart ao lado de John Oliver, Jimmy Fallon, Andy Cohen e outros não foi marcada por discursos, mas por um clima de reconhecimento. Todos sabiam que o corte de Colbert não era apenas uma decisão empresarial. A questão não era de estilo, não era de formato. Era sobre a legitimidade de continuar olhando para a plateia e dizendo o que se pensa, mesmo quando isso desagrada. E, no entanto, havia ali um paradoxo. Esses nomes que se reuniam também eram parte de um sistema que muitas vezes protege o próprio funcionamento antes de proteger quem nele trabalha. Até que ponto estavam dispostos a transformar aquela solidariedade em algo mais do que uma foto de bastidores? E se essa união fosse apenas um momento passageiro, útil para demonstrar reação, mas sem força real para mudar as engrenagens? A plateia, ao assistir essa cena, poderia se perguntar: será que eles estão defendendo a liberdade de expressão ou apenas defendendo a si mesmos de serem os próximos? Enquanto essa imagem de união circulava, um outro fio se desenrolava, longe das luzes e dos tapetes vermelhos. A relação entre Donald Trump e Jeffrey Epstein, já marcada por histórias contraditórias e versões que se anulam mutuamente, voltava a aparecer como um fantasma que insiste em não se dissipar. Não se tratava apenas de um escândalo recontado, era a cronologia das aproximações e afastamentos que despertava a atenção. Porque a amizade, que antes parecia sólida, teria azedado. Que eventos ou pressões externas levaram a uma ruptura tão conveniente para alguns e tão incômoda para outros. E por que, mesmo anos depois, esse assunto ainda retornava em conversas de bastidores, colunas discretas e investigações fragmentadas? A resposta não era simples e talvez justamente por isso ganhasse força. Ao mesmo tempo, surgia um fenômeno curioso. Influenciadores e figuras midiáticas ligadas ao movimento que Trump ajudou a construir começaram a usar esse assunto como munição. Não eram críticos externos, mas peças que ele próprio havia colocado no tabuleiro anos atrás, quando precisava ampliar seu alcance. Essas vozes, antes dedicadas a defender sua imagem, agora testavam os limites de expor suas vulnerabilidades. O que acontece quando a criatura decide mirar no Criador? É uma pergunta incômoda para qualquer liderança que constrói seu poder sobre lealdades condicionais. Essas figuras digitais, acostumadas a operar com liberdade e a ocupar espaços que os canais tradicionais não alcançam, não têm as mesmas amarras institucionais. Podem sugerir insinuações após insinuações, sem a preocupação de comprovar cada detalhe, e ainda assim causam estragos. Porque no campo da percepção pública, muitas vezes, o que importa não é a verdade absoluta, mas a repetição de uma narrativa até que ela se torne plausível. Trump, que por tanto tempo explorou esse mecanismo contra adversários, agora via o método ser usado contra ele, e não por opositores ideológicos, mas por aliados estratégicos de ontem. Enquanto isso, programas de comédia e entrevistas começavam a tocar em temas que antes pareciam distantes. Não se tratava apenas de comentar as últimas declarações ou gafes, mas de apontar para padrões. Quantos embates pessoais um líder pode travar antes de comprometer completamente sua capacidade de governar? Quantas disputas públicas ele pode acumular antes de esgotar o interesse e a paciência até mesmo de seus apoiadores mais leais? Havia uma saturação no ar, um cansaço que se percebia nas reações menos entusiasmadas, nos aplausos mais curtos, nos comentários que já não corriam com tanta intensidade nas redes. E é aí que surge outra contradição. Ao mesmo tempo em que essas críticas se espalhavam, Trump ainda mantinha um controle considerável sobre parte do discurso público. Um controle construído ao longo de anos, sustentado por alianças, favores e uma habilidade particular de transformar ataques em combustível para seu próprio enredo.
Mas pela primeira vez em muito tempo, essa estratégia parecia perder força. O ciclo de provocações e respostas, que tantas vezes havia funcionado para deslocar a atenção de assuntos delicados, começava a desgastar-se. Não porque tivesse deixado de gerar reação, mas porque a reação já não produzia o efeito desejado. Nessa atmosfera, a reunião simbólica de apresentadores e comediantes assumia outro significado. Não era apenas um ato de apoio a um colega, era um sinal de que certos espaços não estavam dispostos a aceitar passivamente um novo padrão de intimidação. Ao mesmo tempo, não havia garantias de que esse gesto coletivo se transformaria em uma frente duradoura. Afinal, quantas vezes a televisão e o entretenimento já não se adaptaram rapidamente às novas regras, por mais restritivas que fossem, em troca de estabilidade comercial? E, no entanto, havia algo diferente nessa ocasião. Talvez fosse o acúmulo de episódios recentes, talvez a percepção de que as linhas de controle estavam se estreitando demais, até para quem nunca se via como parte da oposição. Talvez fosse simplesmente a consciência de que, se um programa tão estabelecido podia cair sob pressões externas, nenhum outro estava realmente seguro. Essa consciência tem um efeito curioso. Transforma a concorrência em aliança, ainda que temporária. O que ficava claro, para quem acompanhava de perto, era que essa aliança improvável não se formou por afinidade ideológica, mas por um instinto de sobrevivência. E esse instinto, quando colocado diante de um adversário comum, pode criar movimentos inesperados. A questão é, quanto tempo dura essa convergência de interesses antes que as forças que a sustentam se dissipem? E o que acontecerá quando, inevitavelmente, algum dos envolvidos voltar a sentir que tem mais a ganhar com a distância do que com a proximidade? Enquanto essas perguntas permaneciam no ar, uma coisa era certa: o episódio com Colbert havia deixado uma marca que não se apagaria com a programação da próxima semana. A imagem de comediantes e entrevistadores, de diferentes estilos lado a lado, mesmo que por alguns minutos, mostrava que o espaço de fala ainda podia se defender. E nesse momento, cabia a cada um que assistia decidir se ficaria apenas como espectador ou se ajudaria a manter viva a conversa sobre quem tem o direito de falar e sobre quem tenta decidir por todos nós. Você já notou como certas disputas de poder raramente se limitam aos espaços onde começaram? Elas escorrem por frestas, infiltram-se em territórios que, à primeira vista, nada teriam a ver com o conflito original. E, de repente, o que parecia apenas uma batalha de narrativas na televisão atravessa a fronteira da cultura, invade palcos, museus e salas de concerto. É nesse ponto que a disputa deixa de ser apenas política e se torna simbólica, porque mexer com a memória coletiva de um país exige mais que estratégia. Exige a ousadia de reescrever significados. Foi exatamente o que começou a acontecer quando, entre manobras legislativas e gestos de provocação, surgiu a proposta de trocar o nome de um dos espaços mais emblemáticos da arte nacional para homenagear alguém cujo vínculo com o universo cultural é, no mínimo, raso. O Kennedy Center Opera House, que carrega a marca de uma época em que a política flertava com a valorização das artes, passaria a ostentar o nome de Melania Trump. Não era uma decisão aleatória, nem uma gentileza protocolar. Era um recado. Um recado que dizia: podemos colocar a nossa assinatura até nos símbolos mais distantes da nossa biografia. Para quem acompanha a vida cultural de longe, a troca de um nome pode parecer irrelevante. Mas nomes são faróis, carregam histórias, despertam memórias, situam a experiência. Retirar Kennedy de uma casa de ópera não é apenas uma questão de marketing. É mexer na herança de um período em que a presidência abraçava a arte como forma de projetar valores.
A família Kennedy transformou a Casa Branca em um centro de encontros artísticos e intelectuais. Concertos, saraus, exposições à política e à cultura caminhavam lado a lado. Alterar esse legado agora soa como arrancar uma página de um livro e colar outra por cima, ignorando o que estava escrito. O mais intrigante é perceber que não se trata apenas de trocar um nome. A mudança viria acompanhada de ajustes internos na gestão. Pessoas ligadas diretamente ao círculo de Donald Trump assumiriam posições-chave na administração do espaço. O que isso significa na prática? Significa que a programação, os artistas convidados, os temas privilegiados, tudo poderia passar por um filtro ideológico. E quando a curadoria cultural se transforma em ferramenta política, o que antes era palco de pluralidade corre o risco de se tornar vitrine de uma única visão de mundo. Pense por um instante no impacto disso para os artistas. Um coreógrafo que se prepara para apresentar uma peça ousada, um dramaturgo que escreve sobre tensões sociais, uma cantora que inclui letras críticas em seu repertório, todos eles teriam de considerar se seu trabalho se encaixa no novo espírito da casa. E se não se encaixar, talvez nunca pise naquele palco. A censura raramente começa com proibições explícitas. Ela começa com portas que deixam de se abrir. Há também a reação de quem consome arte. Uma plateia não é apenas um conjunto de pessoas sentadas em poltronas, é um termômetro. Quando percebe que a essência de um espaço mudou, mesmo sem comunicados oficiais, ela se retrai. Bilhetes não vendidos, temporadas encurtadas, eventos cancelados. O público percebe quando a arte deixa de ser um convite e passa a ser um monólogo. Mas há uma camada ainda mais estratégica por trás dessa história. Transformar o Kennedy Center em território simpático à figura presidencial não é só sobre vaidade. É também sobre criar uma narrativa de pertencimento. É como dizer, não estamos apenas no governo, estamos no coração cultural da nação. Em tempos de polarização extrema, ocupar espaços simbólicos é tão ou mais valioso que aprovar leis. A imagem de um líder associada a eventos artísticos de prestígio suaviza percepções, atrai apoios fora do núcleo duro e, de quebra, deixa a oposição na defensiva. Afinal, quem ousaria criticar um concerto beneficente? Curiosamente, essa tentativa de reconfiguração cultural ocorre em paralelo a cortes orçamentários e restrições a programas de incentivo à arte. Há um paradoxo aqui. Por um lado, uma aproximação com instituições de prestígio. Por outro, o enfraquecimento das bases que permitem que novos artistas cheguem até elas. É como reformar a fachada de um teatro enquanto retira as vigas que sustentam o palco. E nesse cenário, a comunidade artística reage de formas variadas. Alguns se afastam, buscando espaços alternativos para se apresentar. Outros tentam permanecer, adaptando suas obras para não perder acesso ao público que ainda frequenta a casa. Há também quem use a própria presença como forma de resistência, ocupando o espaço com mensagens sutis que escapam ao controle da curadoria. É um jogo delicado, em que cada gesto pode ser interpretado como cumplicidade ou como desafio. No fundo, o que está em disputa é a ideia de quem tem o direito de moldar a memória coletiva. Quando um governo ou um grupo político se apropria de um símbolo cultural, ele não está apenas escolhendo um novo nome. Está dizendo quais histórias merecem ser contadas e quais podem ser esquecidas. E no caso do Kennedy Center, não é difícil prever quais narrativas seriam favorecidas e quais perderiam espaço. A proposta de rebatizar o espaço também levanta uma questão prática. Até que ponto patrocinadores e doadores manteriam seu apoio? Muitas empresas e fundações que contribuem para a manutenção de grandes instituições culturais valorizam a imagem de neutralidade e pluralidade associada a esses espaços.
um alinhamento explícito a um projeto político pode afastar esses financiadores, criando um efeito dominó que atinge desde a programação até a capacidade de manter o prédio funcionando. Por trás dessa história, existe uma lição sobre o alcance real do poder. Ele não se limita a decretos ou discursos. Ele se infiltra na maneira como cantamos, como encenamos, como nos lembramos de quem fomos. E quando a arte passa a servir como extensão de um projeto de poder, a perda não é apenas estética, é uma perda de horizonte. O mais perturbador é perceber que tudo isso pode acontecer sem grandes anúncios, sem confrontos explícitos. Basta um voto em um conselho, uma assinatura em um documento, um novo nome na placa da entrada. E pouco a pouco, o que era plural se estreita, o que era livre se condiciona, o que era memória vira propaganda. Essa não é apenas a história de um prédio ou de um nome. É a história de como símbolos podem ser redesenhados para caber em molduras políticas. E se há algo que a história já mostrou, é que esses ajustes raramente são inocentes. São movimentos calculados, pensados, para durar mais do que os mandatos que os originaram. Porque um nome numa fachada, uma vez consolidado, permanece na lembrança muito depois que os rostos do poder mudam. E talvez seja por isso que a reação a essa proposta seja tão visceral. Não é sobre gostar ou não de Melania Trump. É sobre o que significa permitir que um espaço carregado de significado histórico seja rebatizado para atender a um projeto momentâneo. É sobre reconhecer que, às vezes, a disputa mais intensa não acontece no parlamento, mas na placa dourada à entrada de um teatro. Imagine acordar e descobrir que a sua universidade, aquela onde você passou anos acreditando ser um espaço de pensamento livre, acaba de assinar um acordo para se manter longe de problemas políticos. Não é um boato. É um comunicado interno, redigido em linguagem burocrática, mas com consequências que todos compreendem de imediato. Certas pesquisas não serão mais publicadas. Certos palestrantes não serão mais convidados. Certos debates não terão mais espaço. A motivação oficial: preservar recursos e estabilidade institucional. A motivação real: evitar o risco de entrar na mira de um governo que aprendeu a usar ameaças econômicas como ferramenta de controle ideológico. Essa lógica começou a se espalhar como uma mancha de óleo. Não importa se a instituição é centenária ou recém-criada, se tem campi em várias cidades ou apenas um prédio modesto. Todas entendem que o recado é claro. Quem desafiar certas narrativas corre o risco de perder financiamento público, convênios internacionais, vistos de professores estrangeiros e até a segurança física de sua comunidade acadêmica. E diante desse cenário, surge uma pergunta que incomoda. Vale mais proteger a integridade da instituição ou proteger a liberdade que lhe dá sentido? É nesse ponto que a negociação deixa de ser uma questão técnica e se torna um dilema moral. Reitores que antes se orgulhavam de resistir a pressões externas começam a pesar o custo de cada confronto. Conselhos universitários discutem, a portas fechadas, se vale a pena manter programas de estudos que possam ser interpretados como afronta. E enquanto isso, professores ajustam seus currículos para evitar temas que já não são apenas controversos, mas perigosos. Um curso de história que no ano anterior examinava as relações de poder contemporâneas agora se limita a eventos de 2 séculos atrás. Uma disciplina de literatura que explorava obras de autores perseguidos passa a trabalhar apenas com textos canônicos, seguros, aceitáveis. O impacto para os estudantes é devastador. Eles entram na universidade acreditando que terão acesso a todos os pontos de vista, que poderão experimentar, questionar, duvidar. E descobrem, no dia a dia, que há tópicos que simplesmente desaparecem das discussões. Não é que alguém os proíba oficialmente, é que os professores aprenderam a não mencioná-los.
É um silêncio treinado, um reflexo que nasce do medo. E o medo, quando institucionalizado, não precisa mais de ordens escritas, ele se torna uma segunda pele. O que se perde nesse processo não é apenas conteúdo acadêmico, perde-se a possibilidade de formar cidadãos capazes de enfrentar realidades complexas, porque um jovem que nunca aprendeu a lidar com ideias que desafiam sua visão de mundo ou com fatos que abalam certezas, será um adulto facilmente manipulado. A ausência de confronto intelectual cria terreno fértil para aceitar qualquer narrativa que venha embalada com aparência de autoridade. E quem controla essa aparência controla mais do que a política controla a percepção do real. Mas há um detalhe que raramente aparece nas conversas públicas. As universidades não são as únicas sob essa pressão. Instituições culturais, centros de pesquisa independentes e até organizações de saúde passam a ser alvo da mesma lógica. Quem define o que é aceitável em um auditório universitário também quer definir o que pode ser discutido em uma conferência médica, em um festival de cinema, em um simpósio sobre tecnologia. O alcance não tem fronteiras, porque o objetivo não é controlar um setor, é controlar a atmosfera geral, tornar segura para o poder qualquer manifestação pública de pensamento. Essa expansão funciona melhor porque não provoca resistência imediata. Não há tropas nas portas, não há fechamentos abruptos, não há comunicados que soem como censura aberta. Há apenas uma série de ajustes que, isoladamente, parecem pequenos, mas juntos constroem um muro. E esse muro não se ergue para proteger as instituições de ataques externos, mas para mantê-las alinhadas ao centro de comando político. É um muro que separa o que se sabe do que se pode dizer. Dentro dessa nova arquitetura de controle, um dos instrumentos mais eficientes é a manipulação de vistos para estudantes estrangeiros. Sob o argumento de proteger interesses nacionais, o governo começa a endurecer critérios de permanência, revisar concessões já feitas, reduzir prazos e exigir comprovações adicionais. A mensagem subliminar é simples: você está aqui por nossa permissão e ela pode ser retirada a qualquer momento. Isso cria uma vulnerabilidade que afeta diretamente a liberdade de expressão desses estudantes. Quem arriscaria levantar a voz em protesto, sabendo que um carimbo pode determinar o fim de anos de estudo e investimento? Há histórias que circulam pelos corredores acadêmicos, quase sempre sussurradas. Um aluno que perdeu o visto após participar de uma conferência onde criticou políticas governamentais. Uma pesquisadora que teve sua bolsa cancelada depois de publicar um artigo questionando decisões oficiais. Casos que não ganham manchetes, mas que servem como exemplos para todos ao redor. É um manual de intimidação aplicado com precisão, onde cada exemplo vale mais que dezenas de advertências formais. O mais perturbador é perceber que, para muitos, essa nova ordem se disfarça de pragmatismo. Conselhos e diretores repetem que é preciso ser realista, que a prioridade é manter as portas abertas, que ninguém ganha enfrentando o governo. E assim, pouco a pouco, o ato de ceder deixa de ser visto como concessão e passa a ser entendido como estratégia. Só que a estratégia, nesse caso, não leva à sobrevivência, mas a uma transformação silenciosa da própria missão dessas instituições. Quando um espaço criado para ampliar horizontes se torna refém de ameaças, ele deixa de cumprir seu papel, mesmo que ainda exista fisicamente. O prédio permanece, os cursos continuam, as formaturas acontecem, mas a essência se esvai. E o público, olhando de fora, talvez nem perceba que aquele lugar já não é o mesmo. É assim que o controle vence, não destruindo o que existe, mas esvaziando-o de sentido até que o invólucro vazio se torne aceitável.
Enquanto refletimos sobre tudo isso, não dá para ignorar que compreender quem conduz esses movimentos é tão importante quanto observar os próprios movimentos. Líderes não surgem do nada, eles carregam histórias, escolhas, feridas, aprendizados e estratégias que começam muito antes de ocuparem cargos de poder. É na trajetória deles que encontramos pistas para entender por que certas decisões parecem inevitáveis e por que determinados caminhos são escolhidos em detrimento de outros. Investigar essas origens não é um exercício de curiosidade ociosa. É uma ferramenta para decifrar o presente e antecipar o futuro. No caso de figuras como Donald Trump e Xi Jinping, por exemplo, conhecer os anos formativos, os ambientes que moldaram sua visão de mundo, as alianças que cultivaram e os embates que os definiram ajuda a compreender não apenas o que eles fazem, mas como e por que fazem. É justamente por isso que reunimos, com cuidado e profundidade, um e-book exclusivo que percorre as biografias de presidentes que influenciam diretamente o cenário global. Nele, não se trata apenas de listar eventos ou cargos ocupados, mas de mergulhar nas raízes, nas obsessões e nas contradições que os acompanham desde antes da visibilidade internacional até os bastidores do poder. Para quem quer realmente entender o que sustenta os grandes movimentos geopolíticos que vivemos hoje, esse mergulho é mais que recomendado, é necessário. O e-book está disponível no comentário fixado. Se esse vídeo ressoou com você, se alguma frase, imagem ou reflexão fez sentido de forma especial, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu comentário e curtir o vídeo. Essas ações não são só estatísticas, são o combustível que mantém viva a possibilidade de seguir aprofundando conversas como esta. E eu quero agradecer, de verdade, por ter ficado até aqui. O tempo que você dedicou a acompanhar esta narrativa é valioso, e é nele que vejo sentido para continuar. Há mais histórias, mais conexões e mais perguntas a explorar. Nos encontramos no próximo conteúdo, e até lá, que você carregue consigo não apenas o que ouviu hoje, mas também a vontade de olhar para o mundo com atenção e coragem.